vai agora para uma aula de história. Vamos revisar um conteúdo que nós vimos em sala de aula para depois entrarmos em outro conteúdo, tá? A gente vai ver hoje primeiras migrações. Porém, para falar sobre primeiras migrações, a gente precisa revisar um pouco do que nós já vimos. Nós iniciamos nossa aula, não é? Lá sobre história, falando sobre uma das teorias e como o homem teria surgido, que seria a teoria da evolução. Lembra? É uma das teorias. E aí, essa teoria da evolução vai classificar o homem enquanto ao seu gênero, no caso, gênero Homo. Nós observamos 3 desses gêneros, que é chamado de Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Estão lembrados dele? E a característica de cada um desses homos está ligado principalmente à sua forma de escrever, não é? Então, Homo habilis. Habilis, lembra o quê? Habilidade. Então, a característica dessa espécie de Homo seria que eles seriam habilidosos com as mãos. Eles produziriam ferramentas. Ferramentas simples, certo? Rudimentares. Porém, são considerados habilidosos por causa disso, porque começaram, segundo essa teoria, a fabricar ferramentas. O outro gênero de Homo, a outra espécie, seria Homo erectus. Erectus, lembra? São aqueles que possuem postura mais ereta. E ainda, segundo essa teoria, diz que o Homo erectus foi aquele que dominou o fogo. Então, olha só já a diferença de um para o outro. Esse é o mais Homo habilis, habilidoso, e o erectus seria aquele que possui postura mais ereta, e aí dominaram o fogo. Já quando a gente vai para o último, não é? Que é o Homo sapiens, sapiens seria aquele mais inteligente. Então, dentre os 3, ele, segundo essa teoria, vai ser considerado mais inteligente. Vejam que cada um teria uma característica diferente, segundo essa teoria, tá? E em seguida, a gente tem que lembrar sobre os períodos. A história vai ser dividida em 2 períodos históricos. O primeiro é chamado de Paleolítico, que é aquele chamado de Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, novo, que é a Idade da Pedra Polida. O Paleolítico, olha só o nomezinho dele, Idade da Pedra Lascada. Uma das características é a questão de que nesse período aqui se produzia ferramentas a partir da quebra de uma rocha, da quebra de uma pedra, não é? E aí como é que eu faria para essa rocha ficar afiada? Então eu bateria, não é? Uma na outra até que ela ficasse afiada. Então as ferramentas aí elas não seriam tão basicamente assim desenvolvidas, então são rudimentares. O Neolítico, Idade da Pedra Polida, então as ferramentas aí já vão passar por outras transformações. O machado que era produzido no Paleolítico vai ser diferente do Neolítico, né? Da pedra polida, lembra que é aquela pedra mais lisinha, entenderam? No Paleolítico é como se ele quebrasse a pedra e daquele pedaço que ele quebrou, se tivesse a parte afiada, já se criaria a ferramenta. No Neolítico não, vai ter toda uma produção daquela ferramenta. Isso aí é uma das características para a gente diferenciar esse período histórico. Agora a gente vai entrar na migração, né? Nessas migrações. Primeiro você tem que entender o que é migração. Migração é o deslocamento de um lugar para o outro. Você tem que lembrar disso. Migração, deslocamento de um lugar para o outro. Aí vem algumas questões. O que levou ao início das migrações? O que são nômades? O que são pinturas rupestres? Então, vamos iniciar aí. O que levou ao início das migrações? Alguns pontos, né, alguns estudos indicam para a questão de que o domínio do fogo, por exemplo, seria um dos pontos que levou à migração, porque quando se dominou o fogo, então poderia-se ir para lugares de clima frio e o fogo aqueceria. Então aí está ligado ao quê? Criação do fogo, produção de fogo. Outro ponto seria a questão da mudança climática. Então, se eles estariam em lugares desertos, né, são lugares quentes, então precisariam procurar lugares que tivessem água. Então, mudança de clima também
levou ao processo de migração. E outro ponto seria a própria curiosidade, né? Querer explorar outros lugares. Então eu já tenho 3 pontos aí que levariam à migração, ao deslocamento do homem de um lugar para o outro. Essa migração, né, tornou o homem o quê? Nômade. Então o que é nômade? São aquelas pessoas que não se fixam em um lugar. Então eles não eram fixos, principalmente como eu falei, a questão da mudança de clima. Também tem a questão que eles não tinham a questão da agricultura e da pecuária. Agricultura, plantação, pecuária, criação de animais. Então o que é que eles faziam? Ficavam em determinado lugar, mas quando acabavam ali as frutas, as árvores daquele espaço ao redor, ou não tinham mais animais para caçar, eles teriam que sair desse lugar e procurar outro, onde eles iriam encontrar alimento. Também a questão das moradias, não é? Eles moravam em cavernas e depois passaram a construir suas próprias moradias. Então vai fazer com que esse homem seja nômade. Então ele não vai se fixar em um lugar. Depois a gente tem pintura rupestre. São pinturas que estão presentes nas cavernas, nas paredes. Porque o homem, né, esse homem, ele quis fazer essas pinturas. E o que essas pinturas mostravam? Mostravam a questão do dia a dia desse homem. Então mostravam, por exemplo, a caça, ele desenhava talvez sua família e tudo mais. Então mostrava o dia a dia. E é interessante porque a partir da análise dessas pinturas aqui é que a gente consegue observar, né, estudar sobre a história passada. E aí, olha só que interessante. Por quê? Porque esses homens não escreveram lá, não fizeram registros escritos, não sabiam escrever, mas eles desenharam. Então, a pintura rupestre, ela torna-se importante porque ela vai ser um registro histórico, um registro do passado, dessa época, entenderam? Então essas pinturas rupestres, pinturas na parede, pinturas nas cavernas, vão ser registro histórico, para conhecermos um pouco mais sobre como era o cotidiano desse povo. Aí, para finalizar, não é? Essa questão de migração, só para lembrar, migração é o deslocamento, é a saída de um lugar para o outro. Nômade, aquela pessoa que não vai se fixar em um lugar, ela vai sair, ela vai se deslocar. Por quê? Porque ela precisa procurar alimento, porque houve mudança climática, porque ela precisava caçar, porque ela queria explorar, tá? E aí eu vou, também tem a questão de que, lembram quando a gente falava a frase, a África é o berço da humanidade. Por que seria a África o berço da humanidade? Porque o primeiro fóssil humano, o estudo, a história diz que o homem foi encontrado inicialmente ali naquele continente e depois ele migrou, ele se deslocou, foi para a Ásia, para a Europa, Oceania e aí veio para a América. Que na próxima aula nós vamos conhecer 2 teorias que vão nos explicar ou vão tentar nos explicar como esse homem chegou até o nosso continente americano. Agora eu deixo para vocês a atividade do livro da página 231, que é referente a um texto sobre pinturas rupestres. Você vai ler o texto e vai responder a atividade. Até a próxima aula!